Então, por último, a parte que ficou assim, né, que foi o último assunto que nós conversamos, foi a questão das raças e linhagens. Nós vimos que aqui geralmente o pessoal não trabalha muito na produção avícola industrial, não se trabalha com raça. A questão das raças ficam mais para as produtoras, né? O pessoal que trabalha com o melhoramento genético das aves, eles sim trabalham com raças. Esses animais que já chegam para as casas agropecuárias ou que tem algumas empresas que comercializam, geralmente são linhagens. E por que se trabalham com essas linhagens? É porque é um animal que ele é já melhorado geneticamente dentro de famílias de aves que têm uma capacidade de se desenvolver melhor em determinadas regiões. Então, por exemplo, às vezes algumas empresas, eles, devido a características locais, eles desenvolvem uma ave para ela se desenvolver bem naquela região. E que não necessariamente essa ave ela vai servir para outro local. Por exemplo, de aves aqui para o Nordeste e aves para a região Sul. Aqui para o Nordeste tem que ter aves que tenham uma maior tolerância ao calor. Aqui é um pouquinho mais ameno o clima do que em Floriano. Tipo, aqui agora deve estar fazendo uns 29, 30 graus no máximo. Aí em Floriano deve estar passando de 35. Lá em Sobral, que eu tava lá uns dias atrás, chega a 38, 40 também, hora dessa. Então, quer dizer, eu tenho que... Teresina também é por aí. Então eu tenho que ter aves que tenham uma resistência maior ao calor. E porque a ave é sensível ao calor. E já lá para o sul eu não preciso que a ave tenha essa necessidade, porque lá o clima é mais ameno, né? Uma temperatura máxima de 25 graus, mais ou menos. Tirando no verão, que para lá também é bem quente, né? No começo do ano lá é muito quente também. Mas de modo geral é bem mais tranquilo. Eles vão desenvolvendo de acordo com essas necessidades locais. Por exemplo, para a região norte, qual é a diferença? Chove muito. Excesso de umidade também não é muito legal para a ave. Então tem que ser uma ave que ela se acostume com essa maior umidade do ar. Todos esses aspectos vão sendo trabalhados. Com relação à raça, a raça ela é uma diferenciação que as aves vão, né, as aves, os animais de modo geral, desenvolvem dentro de grupos e que cada grupo ele vai criando características que vão diferenciando eles uns dos outros. Então, para as aves, o que a gente observa? Coloração da pena, formato da pena, tamanho da crista, coloração das mucosas, coloração do bico, coloração do pé, da pele do pé, coloração da pele. Então, todas essas características podem ser utilizadas para identificar as aves, como é que cada uma é. A gente lembra que tem vários tipos e que alguns tipos que existem, né, das raças bem definidas, nós observamos aqui nos nossos quintais também, que, vamos dizer assim, não é bem aquela ave, mas ela tem um jeitão que lembra bastante. E aí isso aí já ajuda a gente a identificar esses animais. Então, as principais raças, né, que nós temos, aí a gente lembra, né, tudo nome estrangeiro, porque essas aves todas vieram de fora do Brasil. Geralmente veio ou dos Estados Unidos ou da Inglaterra, tiveram algumas que vieram da França e tem outras que vieram da Ásia também, que são principalmente essas aves ornamentais. Então tem aqui a New Hampshire, que a gente viu que ela é muito indicada para a produção de carne. A gente vê, ó, tem um corpo bem robusto, é uma ave bastante resistente, então é muito indicada para cá, para a nossa região. Tem uma produção razoável de ovos também, então pode ser usada para esse fim, mas não é o principal dela, né? O principal é carne. Tem a Rhode Island Red, que aí essa daqui, ó, a gente vê que o desenho dela já é diferente, ó, traseira bem avantajada, justamente para ajudar na deposição dos ovos. Ela tem essa coloração castanha e é uma excelente produtora de ovos. Tá? Então, no caso, para a produção de ovos, essa daqui é muito indicada. Tem a Plymouth, que é essa daqui, que aqui a gente conhece ela de carijó, galinha pedrez, né? Que é essa galinha que tem essa
coloração pintadinha, né, bem característico dessas aves. Essa daqui ela tanto é muito indicada para produção, para carne, como também para ovos, e tem uma variedade dela que é a branca, que vamos imaginar é o mesmo, é muito parecido o desenho da ave, só que ela é toda branca, a plumagem dela é branca, e que aí ela é mais indicada para produção de carne. Temos aqui a Sussex, que também ela é muito indicada para a produção de ovos e também para a produção de carne. A Leghorn, que é a que vocês já veem que é um animal bem mais delgado, tem essa crista bem avantajada, né, na forma assim, na forma de mão, né, todo espetadinho. A coloração tanto dos ouvidos como do bico é mais clarinho, né, não é bem amarelado igual de outras aves. E ela tem um formato bem fino, né? Então isso aqui já remete a gente uma ave para postura, tá? Então essa daqui é muito indicada para a produção de ovos. Tem a Label Rouge, tá? Que aí essa daqui é uma ave que veio da França. Ela é muito indicada para quem quer trabalhar no sistema caipirão, que é aquela produção de aves de 90 dias, em que fica um mês confinado e 2 meses a campo para engorda, né? Tem acesso a pasto, ela se adapta muito bem a esse pasto, ela ganha peso muito fácil, é um animal que tem uma boa conversão alimentar, então ele come e ganha bastante peso rapidamente, e é um animal que tem uma resistência muito interessante. Então, para criações a campo, é importante ter um animal que ele também tem uma tolerância maior à verminose, tem uma tolerância maior a parasitas, né, como piolho, né, pulga que pode acometer essas aves, né, alguns outros ácaros, e que no caso dessa ave ela tem uma resistência bem maior a esses tipos de parasitas. Então por isso ela é muito indicada para essas criações a campo. Com relação às linhagens, então como eu falei para vocês, elas foram sendo desenvolvidas, né? Geralmente são empresas genéticas que vão desenvolvendo essas aves, então geralmente você não vê uma linhagem com um nome específico, como a gente acabou de ver, né? Remetendo a algum local. A gente vê o nome da empresa com relação a essas aves. Então tem Isa Brown, a Isa é a empresa de aves. Tem a Ross também é uma empresa. Tem a Grosseries e por aí vai. E que eles vão desenvolver nessas aves dentro de características que são desejadas pelos produtores. Pelos produtores, vamos imaginar, para a produção de carne, é importante que essa ave tenha uma boa conversão alimentar. O que seria isso? Seria aquela ave que ela consome o alimento e consegue converter boa parte daquele alimento em carne ou em ovos. Geralmente é feito essa conta quando a gente for falar na parte de nutrição e alimentação, a gente toca um pouquinho nesse assunto. Vocês me lembram disso? De ver, por exemplo, quantos quilos de ração é necessário a ave comer para converter em 1 quilo de carne, ou quantos quilos de ração aquela ave precisa comer para produzir uma dúzia de ovos. Tá? Então tem essa ideia, a questão da conversão alimentar. Rápido ganho de peso. Vamos imaginar que, em média, na granja, uma ave dessa ela tem que estar pronta para o abate de 39 a 42 dias. Então ela tem que ganhar peso muito rápido e, geralmente, nesse período de tempo, ela vai sair de lá pesando de 2,200 a 2,2 kg a 2,4 kg, em média. Animais que têm um crescimento uniforme, tá? Então, geralmente, em linhagens tem essa vantagem, porque são todas aves que têm um grau de parentesco tão grande que elas acabam nascendo muito parecidas. Então, você vai ver um lote e todo lote crescendo igual. Um ou outro, é claro, né, que vai ou se destaca crescendo mais do que os outros ou cresce menos que os outros. Aí a gente chama aqueles, né, refúgio, que é aquela ave que ela não consegue acompanhar o desenvolvimento do restante do lote. Animal que tem empenamento precoce, porque a partir do instante que ela tem essa característica de empenamento precoce, também ela tem uma ligação muito forte com a questão de crescimento maior, né, crescimento mais rápido, e também de desenvolvimento maior. Animais de peito largo, já que o peito é uma das partes mais apreciadas do frango, então
pessoal tem trabalhado bastante para que esse animal tenha, né, esse peito mais largo, com maior produção de carne, tanto mais largo como também mais comprido, para ter uma boa quantidade de massa muscular lá presente. E além do peito também a região da coxa e sobrecoxa, né? Vamos imaginar que são as partes nobres da ave. E também que essa ave tenha uma boa resistência a doenças. Então, no caso, também outra vantagem é essa questão da resistência a doenças que essas aves devem ter, né? Então, geralmente elas já vêm de fábrica, né, da indústria já vacinadas contra as principais doenças, mas elas também já vêm com boa imunidade a outras doenças que podem acometer elas. Com relação à produção de ovos, então é importante também ter boa produtividade, quer dizer, uma constância de produção e uma duração na produção desses ovos, né, assim, durante mais de 200 dias, né? Uma ave de boa produção, ela produz em torno de 300 dias por ano, né? Então, de mais de 300, aproximadamente 300 ovos. Boa conversão alimentar, né? Como a gente falou já para carne, também é a mesma coisa. Questão de resistência a doenças também. No caso da produção de ovos, ainda tem um outro detalhe que é muito importante, que tem sido muito discutido, que é a questão dessas aves estarem em gaiolas e que isso provoca estresse nelas e que deixa essas aves muito mais sensíveis a doenças e ao risco de morte súbita, por exemplo. Também tem que ser trabalhado com aves que tenham essa capacidade de ser mais tolerante a esse ambiente não muito agradável. É claro que tem sido, por conta da discussão, tem sido trabalhado bastante na questão de aves livres de gaiola, né, que as aves vão produzindo seus ovos, mas elas não ficam presas em gaiolas e que isso já promove um bem-estar bem maior para os animais. Apresentar ovos com casca resistente, né, a gente sabe que o ovo ele é um material frágil, mas que caso tenha essa casca um pouco mais resistente, ajuda bastante a evitar, né, durante o transporte, né, durante algum manuseio, ele ficar se quebrando com muita facilidade. Então tem que ter um pouquinho mais de resistência. E aves de baixa mortalidade também. Nós vimos que essas linhagens, para elas serem formadas para chegar naquele frango de corte que nós vemos, que aparecem nas granjas e que chegam nessas grandes fazendas produtoras de aves, elas passam por um processo muito rigoroso, muito longo de melhoramento genético. Temos aqui as linhas puras, que são animais de raças diferentes e que possuem uma característica bem definida. Por exemplo, eu vou ter uma linhagem de aves que vai ajudar o meu produto final, que é o frango de corte, na maior velocidade de crescimento. Eu vou ter outra linhagem que ela vai ajudar a essa ave a ter um maior ganho de peso. Eu vou ter outra linhagem que vai ajudar essa ave a ter uma maior resistência a doenças. E eu vou ter outra linhagem que vai ajudar essa ave a ter maior musculosidade, né? Ter mais músculo no peito. Então, trabalho com cada linhagem dessas e passa pelas bisavós, que aí as bisavós e as avós elas vão ajudar na multiplicação dessas aves. As matrizes elas já começam a ser utilizadas em cruzamentos. Então, por exemplo, as avós da linhagem A se cruzam com as da linhagem B e as da linhagem C se cruzam com essa linhagem D. É claro, pessoal, que vale lembrar, isso aqui é apenas um exemplo e que vamos entender que A, B, C e D são linhagens de uma determinada raça, certo? Ou então a mesma raça, só que com características de produção diferentes e que combinadas vão ajudar essa ave a ter uma capacidade maior de resistência, de produção e de outros atributos que sejam favoráveis para o desenvolvimento dela. Essas matrizes já vindas do cruzamento dessas avós também são cruzadas e aí a gente chega nesse animal aqui que é um animal híbrido, quer dizer, ele é formado de 4 tipos de animais, né? De 4 raças, 4 linhagens diferentes. Né? Podem ser raças ou podem ser 4 linhagens diferentes e que essas linhagens é que vão atribuir todas essas
vantagens, né, todas essas qualidades para esse animal. Aqui alguns exemplos de linhagens que são encontradas no comércio. Tem essas aqui que eu mostrei para vocês, né, dessa linha dominante. Tem aqui, ó, como eu falei para vocês, acaba não tendo nome de raça, é uma marca, né? Kobe é uma marca de produção de aves. DeKalb também, aqui no caso para a produção de carne, como vocês podem ver aqui o peito dessa ave bem musculoso e a parte da coxa e sobrecoxa também bem desenvolvido. E aqui para a produção de ovos, né? Você vê que é um animal bem mais delgado, bem mais fino. E aqui na região do posterior, né, os ossos bem mais largos, que aí ajuda na postura. A Embrapa, iniciativa de desenvolver aves que tenham uma característica mais direcionada para cada região do Brasil, também foi desenvolvendo seus produtos, foi desenvolvendo seus animais, e aí tem essa ave aqui para a produção de ovos brancos, tem essa outra ave aqui para a produção de ovos castanhos, né, que é o ovo vermelho, e tem essa ave aqui para a produção de carne, né, no caso aqui do frango de corte. Para o sistema caipirão, eles fizeram também essa daqui, tem que eles chamam de corte colonial. Então tem essa daqui para carne e também, eu não trouxe a imagem, mas tem outra também que é para produção de ovos. Bem, pessoal, o que eu tinha para comentar com vocês sobre, né, a revisão era isso. Vocês têm alguma dúvida? Então por hoje a gente fica por aqui, tá? O que nós tínhamos para conversar era mais só para dar uma refrescada na memória. Quando for na próxima semana a gente já começa com a parte de sistemas de produção propriamente dita, certo? Para a gente ver como é que funciona cada tipo de sistema e como é que a gente vai discutir. Então tá bem, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.